Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos. Quero contar para você que no ano passado eu me tornei membro de um grupo de apoio para pessoas antissociais. Estamos em março e a gente ainda não se encontrou. Hoje, 2 de março de 2026. A grande notícia do fim de semana que passou é, sem dúvida, o desmantelamento quase completo da estrutura governamental iraniana, começando com a eliminação do Zé Turbante principal, o Ayatollah Ali Khamenei, a partir de um esmagador ataque desfechado por Israel com o apoio dos Estados Unidos. Logo em seguida chegou a confirmação de que o Ayatollah chegou em segurança ao inferno. Nas imagens liberadas pelos meios de comunicação iranianos e israelenses, pode-se ver a magnitude do ataque aéreo que surpreendeu Teherã com mísseis destruidores de bunkers, realizado durante o dia e não à noite, como de costume, o que certamente pegou as autoridades iranianas completamente desprevenidas. O ex-presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, também desviveu nos ataques de Israel, segundo informou a agência de notícias estatal. O político, amiguinho do peito do maior ladrão da história do Brasil, foi despachado para o inferno ontem, na casa dele em Teherã, junto com o guarda-costas, de acordo com a mídia estatal. Informações ainda não confirmadas davam conta de que o atual presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, que operava a partir de um complexo de teleradiodifusão, também teria sido desvivido nos ataques aéreos israelenses a Teherã. Os meios de comunicação iranianos informam que o filho do Zé Turbante Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, que há tempos era mencionado como um dos potenciais sucessores, também teve o CPF dele cancelado. Paralelamente, o portal Globe Observer informa que o líder do Hezbollah desviveu 10 minutos depois de anunciar a entrada do grupo no conflito contra Israel. O presidente norte-americano Donald Trump disse hoje que o cronograma de operações militares está muito mais adiantado do que o previsto e que os Estados Unidos atacarão o Irã pelo tempo que for necessário. Segundo ele, a projeção é de 4 a 5 semanas, mas que se pode ir muito mais longe do que isso. O que for preciso será feito, disse o presidente, que também disse ao jornal The New York Times que não descarta enviar tropas para o Irã. Até agora, os países muçulmanos que apoiam o ataque de Israel e Estados Unidos ao Irã são o Kuwait, a Arábia Saudita, o Catar, a Turquia, os Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Os países muçulmanos que não apoiam o ataque ao Irã até agora são a França e o Reino Unido. Talvez você não acredite nessa história, mas o fato é que nos últimos anos, agentes infiltrados do Mossad se passaram por médicos e dentistas dentro do Irã. Esses dentistas davam prioridade a militares-chave e ao pessoal de elite iraniano. Durante uma consulta odontológica de rotina, eles implantavam dispositivos de rastreamento como obturações em cavidades dentárias. Por outro lado, gastroenterologistas implantavam dispositivos semelhantes nos pacientes de elite deles. Ontem, o Mossad sabia exatamente onde cada um deles estava, incluindo a esposa e os familiares do Zé Turbante Ali Khamenei, e enviou mísseis contra todos eles. Mais de 400 militares e funcionários governamentais de elite foram eliminados nos primeiros momentos. Talvez essa seja uma das razões pelas quais os israelenses sabiam onde Khamenei estava se escondendo quando o ataque foi desfechado.
No fim das contas, o Irã agora está completamente nu, militarmente falando, claro. As forças de defesa israelenses despejaram mais de 2.000 bombas em 30 horas e obtiveram superioridade aérea sobre o espaço aéreo iraniano já no primeiro dia. Reiterando, superioridade aérea sobre uma nação de 88 milhões de pessoas com o maior arsenal de mísseis balísticos do Oriente Médio, obtida antes do sol nascer pela segunda vez. A rede de defesa aérea do Irã é a única coisa que está entre qualquer que seja o urânio enriquecido ainda existente e um futuro ataque que acabe com ele permanentemente. Os 408 quilos de material enriquecido a 60% que a Agência Internacional de Energia Atômica sinalizou antes de junho de 2025 nunca foram totalmente contabilizados. O ministro da Defesa, Katz, admite que Israel não sabe onde esse material foi parar e se esse material existe em qualquer forma recuperável. A arquitetura de defesa aérea que teria protegido esse material enriquecido a 60% durante uma tentativa de fuga agora está em chamas em 24 províncias iranianas. O Irã não está apenas perdendo uma guerra. O Irã está perdendo a capacidade física de proteger o único bem que garantiu a sobrevivência do regime, a opção nuclear latente. Sem as defesas aéreas, sem os lançadores, sem a estrutura de comando, a proteção nuclear fica exposta. A República Islâmica acaba de se tornar o primeiro Estado no limiar de ser uma potência nuclear a ter o seu poder de dissuasão nuclear removido em tempo real, enquanto o mundo assiste. Nenhum livro didático sobre guerra aborda o que pode acontecer a seguir. Como você sabe, quem tem medo, né? No meio disso tudo, o balofo norte-coreano Kim Jong-un foi flagrado ligando para Donald Trump para ter certeza de que nada vai sobrar para o lado dele. A essa altura, depois da piadinha, vale a pena citar uma postagem da jornalista Laura Loomer, que mostra que no calendário islâmico, o dia do ataque era o 11º dia do 9º mês. Em outras palavras, um 11 de setembro islâmico. Laura Loomer diz que essa é a retribuição a todos os terroristas islâmicos. O presidente Donald Trump realizou os ataques sobre o Irã no 9 de setembro do Ramadã. E por isso ela diz que ele é um gênio absoluto. Para finalizar, ela faz um trocadilho com a expressão rest in peace, ou seja, descanse em paz. Mas ela escreve rest in peace. A pronúncia é quase a mesma, mas o significado é descanse no mijo, Khamenei. E dos Estados Unidos nós vamos para a Austrália, onde Rita Panahi, apresentadora de origem iraniana que trabalha para a Sky News, se despediu do Zé Turbante Ali Khamenei falando na língua dele. O que ela disse diante das câmeras para o mundo todo em persa foi o seguinte: Hedar sag, khak be sared, besuz tu jahannam. Os outros dois apresentadores não entenderam nada, mas concordaram integralmente com ela. Agora, uma rápida olhada no Irã, governado por esse terrorista disfarçado de líder religioso. Nessa foto, o criminoso aparece com uma expressão em Hausa sobre a cara dele que diz: de fato, pertencemos a Alá e de fato a Alá deveremos retornar. Atefe Rajab Sahala era uma garota de apenas 16 anos da cidade de Neca, na província iraniana de Mazandaran. Uma garota feliz que desfrutava de sua juventude. Um dia, enquanto ela estava num táxi, ela foi presa pela polícia da moralidade por não estar usando um hijab, aquele pano de chão enrolado na cabeça. Atefe
enfrentou dias de tortura e de estupro nas mãos dos capitães Zahibi e Molay, que mais tarde confessaram os crimes em meio às reclamações dos familiares e da indignação mundial. Trazida diante do juiz Haji Reza, cambaleando e sangrando por causa das repetidas agressões, ela implorou ao juiz Haji Reza por justiça e punição aos algozes dela. Em vez disso, o juiz deu uma sentença determinando que ela fosse executada pelo crime de adultério e de castidade, sendo que a garota foi estuprada e torturada no cativeiro. Atef desafiou a sentença de morte que ouviu, arrancando o hijab e jogando o pano nos pés do juiz. No dia 15 de agosto de 2004, ela foi enforcada publicamente, suspensa por um guindaste na pracinha da cidade dela. Mais tarde, o próprio juiz admitiu ter estuprado e torturado a garota durante interrogatórios. Esta era a vida sob o domínio desse canalha que agora está no colo de Alá, como diz o ditado publicado acima da foto da cara dele. E agora, em homenagem a Atef, essa iraniana retira esse pano de chão, o hijab, num ato simbólico de desafio à tirania desses canalhas fantasiados de religiosos. Nesse meio tempo, a China lançou o que está sendo considerado uma mega bomba. A ditadura comunista chinesa vazou publicamente o mapa completo das bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Pistas, depósitos, baterias de mísseis Patriot, centros navais, todos eles ao ar livre. A China acabou de deixar bem claro onde está e desafiou abertamente os Estados Unidos no cenário mundial. Isso não é diplomacia sutil. Esse é um movimento de poder direto que pode resultar numa encrenca sem tamanho. A monumental encrenca no Oriente Médio repercutiu no Fazendão, como não podia deixar de ser. O MST, o braço terrorista do desgoverno Petralha de ocupação, saiu em defesa do Irã depois dos ataques dos Estados Unidos e de Israel. Os terroristas publicaram uma nota condenando os ataques militares e classificando as ações como criminosas e atribuídas a regimes imperialistas e sionistas. Os paulo-freirianos de QI 83 também queimaram uma bandeira dos Estados Unidos e afirmaram que o ataque ocorreu em meio a negociações diplomáticas. Como você pode ver, esses militontos semi-analfabetos não acompanham o CL News, senão eles saberiam que a diplomacia foi para Cucuia na quarta-feira da semana passada, como foi relatado aqui em detalhes. Além disso, o Ayatollah Roubano soltou uma nota afirmando que os Estados Unidos pagarão um preço caro pelo que estão fazendo. Mais tarde, o mesmo Ayatollah Ali Roubanei, o Zé Turbante do Brasilistão, falou em rede nacional fazendo uma convocação a todos os militontos de QI 83 diante da agressão norte-americana e israelense aos terroristas coitadinhos do Irã. Vamos lá tomar uma lá no bar, 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 vamos lá tomar uma lá no bar. E agora uma informação muito grave que tem como fontes não apenas um relatório de um comitê do Congresso dos Estados Unidos, mas também a cobertura de veículos como CBN, Revista Oeste, Gazeta do Povo e outros. O Congresso norte-americano acabou de divulgar um relatório bombástico acusando o Brasil de abrigar instalações militares chinesas secretas disfarçadas no nordeste do Fazendão. A principal delas fica em Salvador, na Bahia, no nordeste brasileiro, na sede da empresa brasileira Ayla Space. Chamada de Tucano Ground Station, a estrutura é uma parceria com a companhia chinesa Beijing
Tianlian Space Technology e, segundo os Estados Unidos, serve para rastrear satélites e coletar dados que podem ter uso militar. Outra instalação citada, um laboratório de radioastronomia Brasil-China na Serra do Urubu, também lá na Bahia, focado em tecnologias avançadas para exploração espacial profunda. O relatório, intitulado Atraindo a América Latina para a órbita da China, diz que Pequim está usando parcerias civis como fachada para expandir a influência militar, econômica e de inteligência na região. O Brasil é mencionado 15 vezes. E quanto ao Exército, Marinha e Aeronáutica brasileiras? Silêncio total até agora. O problema é que isso é muito sério. Os norte-americanos estão alertando que essas estações terrestres podem ajudar a China em operações estratégicas bem no quintal do fazendão. A Gazeta do Povo informa que o satânico psicopata, o verdadeiro golpista que deveria estar atrás das grades num manicômio judiciário, negou hoje a concessão de prisão domiciliar humanitária ao presidente Jair Bolsonaro. A decisão ocorre em resposta ao pedido da defesa com base em um laudo da Gestapo Federal, com a venérea Procuradoria-Geral da República tendo também se manifestado contra este benefício. Numa decisão de 28 páginas, o golpista lobista coloca em dúvida os problemas de saúde de Bolsonaro ao apontar que ele tem recebido grande quantidade de visitas de deputados federais, senadores, governadores e outras figuras públicas, comprovando intensa atividade política. O laudo elaborado pela Gestapo Federal defende que não seria necessária a prisão domiciliar em razão da existência de assistência médica no 19º Batalhão de Polícia Militar em Brasília. E aí você fica imaginando, se fosse a mãe de cada um desses, como é que o resultado seria muito outro. A Gazeta do Povo informa também que o satânico psicopata golpista lobista decidiu hoje que a citação por edital do ex-amarra-cachorro dele, Eduardo Talhaferro, cumpriu o objetivo de fazer o réu tomar ciência das acusações. Com isso, ele ignorou o pedido da defesa de citar o bandido que virou delator por meio de carta rogatória às autoridades italianas, marcando uma audiência de instrução para o dia 17 de março. Na Gazeta Brasil, a notícia de que os mercados financeiros mundiais enfrentaram hoje um dia de forte volatilidade após a escalada do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. A tensão no Oriente Médio provocou disparada nos preços do petróleo e do gás natural, além de instabilidade nas bolsas e no câmbio. No Brasil, o dólar encerrou o dia em alta de 0,62%, cotado a R$ 5,16, depois de bater nos R$ 5,21 pela manhã. Já o Ibovespa, o principal índice da B3, chegou a cair mais de 1% no início do pregão, atingindo 188 mil pontos. Ao longo da tarde, no entanto, o índice reagiu e fechou em alta de 0,28% aos 189.300 pontos. A recuperação foi impulsionada principalmente pelas ações da Petrobras, que avançaram 3,76%, acompanhando a valorização do petróleo no mercado internacional. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou ontem que o fechamento do Estreito de Hormuz à navegação pode levar a desequilíbrios significativos nos mercados globais de petróleo e gás. Fontes do setor disseram no sábado que várias empresas proprietárias de navios-tanque, grandes petrolíferas e empresas de comercialização suspenderam os embarques de petróleo bruto, combustível e gás natural liquefeito pelo Estreito de Hormuz, depois que os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã. Na Gazeta Brasil, a informação de que o Irã fechou o Estreito de Hormuz e prometeu pôr fogo em qualquer navio que tentar passar por ali.
No Fazendão, os grandes bancos vão ter que arcar com a maior parte do rombo do Bando Master no FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. O Itaú, Unibanco, a Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil e Santander deverão bancar os maiores custos para efetivar a recomposição do Fundo Garantidor de Créditos. Na revista Oeste, a informação de que depois das fortes chuvas que atingiram Minas Gerais, o desgoverno Petralha de Ocupação declarou emergência em Porteirinha, no norte do estado, devido ao perigo iminente de ruptura da barragem de Lajes, situada na zona rural do município. A identificação desse risco levou a Defesa Civil a emitir 2 alertas extremos, além de determinar a retirada dos moradores daquela região. Está ocorrendo uma revolução no tratamento renal. O bloqueio de uma proteína permite que o corpo cure, por assim dizer, os próprios rins. Os cientistas, segundo se informa, encontraram a peça que faltava no quebra-cabeça das doenças renais. Um estudo de ponta revelou que bloquear a interleucina 11, ou IL-11, permite que as células do rim se regenerem sozinhas, combatendo a fibrose que hoje leva milhões de pessoas à hemodiálise. O que eles dizem é que a proteína IL-11 é a vilã que causa cicatrizes que paralisam o órgão. E a solução são os novos medicamentos que estão sendo testados, que conseguem anular essa proteína. A situação atual é de que a pesquisa é promissora, mas ainda está em fase de laboratório. A hemodiálise continua sendo vital hoje, mas o horizonte da medicina nunca esteve tão próximo de uma cura real para a insuficiência renal. Como se vê, o desenvolvimento científico não para. E para quem quer emagrecer, volta a fazer sucesso uma caneta emagrecedora que está há mais de 100 anos no mercado. Ela é fabricada em todo o mundo, não tem registro de patente e para comprar não é preciso de receita alguma. Você nem precisa falar com médico algum. É só entrar numa loja de ferragens e não numa farmácia e comprar a sua. Uma caneta emagrecedora dessas funciona durante vários anos. Eu diria que dura praticamente a vida inteira. Esta edição está terminando. E mais uma coisinha. Nessa revolução em andamento no Oriente Médio, o que se vê é o povo iraniano nas ruas comemorando a queda de uma ditadura criminosa, terrorista, sanguinária. Mas no Fazendão, o Joaquim Teixeira lembra que quem entende mesmo dessa situação é o professor de história de 39 anos, maconheiro, cheirador, fã de Bad Bunny, que chama o cachorro de filho e que ainda mora com a mãe. Até a próxima. Trazendo para você um pouquinho da vida real. Essa aí, é a garota de inteligência artificial pela qual você está perdidamente apaixonado. E esta é a garota de inteligência artificial pela qual você está perdidamente apaixonado sem maquiagem. Hoje, 3 de março de 2026, é o dia do seringueiro, o dia mundial da audição, o dia mundial da vida selvagem, o dia do médico otorrinolaringologista, o dia do corpo de intendentes da Marinha, o dia do Hinamatsuri, festival da boneca japonesa, o dia mundial dos defeitos do nascimento ou anomalias congênitas e o dia dos dirigentes das sociedades desportivas, culturais e assistenciais. A briga de bandidos está esquentando lá no Planalto Central. A Gazeta Brasil informa que Davi Narcolumbre, o atual presidente do Senado, impôs uma nova derrota ao desgoverno Petralha de Ocupação, mantendo a quebra de sigilo de Lulinha, o filho do chefe da quadrilha que fraudou a eleição de 2022
e segue firme na intenção de quebrar o fazendão. A decisão de Narcolumbre confirma a aprovação anterior da CPMI do INSS, que investiga suspeitas de fraudes e de irregularidades no pagamento de benefícios previdenciários. O senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, continua enfrentando o desgoverno Petralha de ocupação e pressiona pela prorrogação das atividades da comissão. Viana criticou a postura da base desgovernista na comissão e atribuiu a derrota do desgoverno à falta de articulação. Ele também reforçou que aguarda uma resposta da presidência do Senado sobre o pedido de prorrogação da CPMI e afirmou que poderá recorrer aos meliantes togados do Sindicato do Crime Organizado caso não haja decisão sobre a continuidade dos trabalhos. Nesse caso, não é preciso nem ser sensitivo, nem parente da mãe de Ná para saber qual será a resposta dessa turminha, né? Dando sempre uma no cravo, outra na ferradura, o integrante do Sindicato do Crime Organizado, considerado terrivelmente crente do pé quente, agora desobrigou Roberto Campos Neto, o ex-presidente do Banco Central, de depor na CPI do crime organizado. A oitiva estava marcada para hoje. Campos Neto havia sido convocado para esclarecer eventuais falhas na fiscalização bancária que possam ter facilitado a expansão de organizações criminosas e de fraudes investigadas no caso do Bando Master. O inquilino da defesa, José Múcio, afirmou que as frouxas desarmadas precisam de mais investimentos em meio à escalada das tensões no conflito do Oriente Médio. Para o inquilino, o fazendão precisa ficar atento porque não existe mais ninguém desarmado no mundo. Ele defendeu que o fazendão invista 2% do produto interno bruto em defesa. Como sempre, eu abro um parêntese aqui neste Net Jornal para chamar a sua atenção para a premente necessidade de ajuda. O Pix para você ajudar o Cláudio Lessa está na descrição do vídeo. Você quer ver agora o resultado da roubalheira desenfreada praticada pelo desgoverno Petralha de ocupação? Esse pesadelo está na BR-158, no trecho entre os estados do Pará e Mato Grosso. Veja só se isso é possível. O vídeo foi gravado por um caminhoneiro muito indignado. Gente do céu, olha as condições, a fundura que tá os buracos aqui para chegar na divisa do Mato Grosso. Isso aqui é no Pará. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, cadê o cara do DENIT? Cadê o chefe do DENIT? Quanta irresponsabilidade, cara, quanta falta de capacidade. Tá fazendo o que no cargo, um fila da puta desse? Essas desgraças, largou isso aqui sem sinalização. Olha como que a gente consegue passar, o caminhão tá patinando, tô carregado, tô de primeira marcha. Tem que bloquear o caminhão pra sair dentro dos buracos. Vá tomar no c... vocês! Essa desgraça, gente. A gente levanta uma hora dessa, não é nem 6 horas da manhã, a gente tá trabalhando. É isso que esses filhos de rapariga dá em troco pra quem levanta cedo pra trabalhar. Pelo amor de Deus, cadê o chefe do DENIT do estado do Pará? Esse irresponsável, esse maldito, esse cara é um maldito. Arrancaram o asfalto, largou isso aqui, ó. O caminhão vai torcendo, instalando tudo aqui carregado. Tem que parar, tem lugar pra um passar pelo outro. Seu irresponsável, seu maldito, seu carniça. Você vai largar isso assim até quando? Não tem sinalização, não tem nada. Vocês fizeram isso aqui, cara. A BR-158 aqui, ó, divisa do Mato Grosso com o Pará, já no estado do Pará. Aqui é dentro do estado do Pará, tá nessas condições, porque o irresponsável do DENIT, esse maldito do DENIT, não vem aqui, não coloca um cascalho, não encascalha a estrada, não asfaltou, arrancou o asfalto. Tinha que ter largado o que tava. Olha só na cabeceira da ponte. Itens arqueológicos foram encontrados nas obras da BR-156 no Amapá.
O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, identificou os vestígios arqueológicos durante obras de pavimentação. Arqueólogos descobriram um antigo mosteiro medieval em Borken, na Alemanha. As escavações revelaram que o terreno do novo centro de saúde guarda segredos que vão desde a era medieval até a Segunda Guerra Mundial. Na Gazeta Brasil, a informação de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que vai cortar todos os laços com a Espanha depois que o país negou permissão para que os norte-americanos utilizassem as bases compartilhadas para lançar ataques contra o Irã. Trump declarou que a Espanha tem sido terrível e que disse ao secretário do Tesouro, Scott Bessent, para cortar todas as relações com a Espanha. Durante uma coletiva na Casa Branca, Trump também criticou o líder do Partido Trabalhista Britânico, Keir Starmer, afirmando que, abre aspas, não estamos lidando exatamente com um Winston Churchill, fecha aspas, acrescentando que, abre aspas, vamos cortar todo o comércio com a Espanha, não queremos nada a ver com o país, fecha aspas. No Space Liberdade, a notícia de que o presidente Donald Trump determinou que a Marinha dos Estados Unidos escolte os petroleiros pelo Estreito de Hormuz, se necessário, para garantir o fluxo livre de energia. Como se sabe, o Irã anunciou o fechamento da passagem, ameaçou incendiar os navios que se arrisquem a passar por ali e alertou que os preços do petróleo em breve subirão para $200 por barril. Enquanto isso, o portal Conservatism and Elegance informa que as forças de defesa de Israel explodiram o complexo secreto Minza Dehei nos arredores de Teherã, usado por cientistas iranianos que trabalhavam no desenvolvimento de um componente-chave para armas nucleares. O portal informa também que a Rússia afirma ter perdido todo o contato com a liderança da indústria nuclear iraniana. Jatos F-35 serão enviados ao Oriente Médio para reforço dos militares, segundo um general dos Estados Unidos. O chefe do Estado-Maior, Dan Kane, detalhou numa entrevista coletiva as operações coordenadas com Israel e o aumento das tropas na região para impedir a projeção de poder iraniano. Durante um pronunciamento, o presidente Donald Trump delineou os objetivos dos Estados Unidos no Irã e não descartou o prolongamento do conflito. Trump declarou ainda que os ataques contra o Irã representam a última e melhor oportunidade para deter o desenvolvimento do programa de mísseis de Teherã, bem como de eliminar as ameaças intoleráveis aos Estados Unidos. Ainda segundo o presidente norte-americano, o programa do regime islâmico estava crescendo rápida e drasticamente, e isso representava uma ameaça clara e colossal para os Estados Unidos e para as forças norte-americanas estacionadas no exterior. Na revista Oeste, a notícia de que Trump falou sobre novos líderes no Irã, dizendo que alguns deles seriam muito bons. Segundo a Gazeta Brasil, o presidente Donald Trump também afirmou que, abre aspas, a maioria das pessoas que tínhamos em mente para suceder a Ali Khamenei está morta, fecha aspas. E por falar em sucessão, o CL News informou ontem que o CPF de Mojtaba Khamenei, filho do Zé Turbante eliminado no sábado, também havia sido eliminado. No entanto, a informação divulgada ontem estava incorreta e hoje, segundo a revista Oeste, a Assembleia de Peritos do Irã elegeu Mojtaba como o novo líder supremo, o novo Zé Turbante. A eleição seguiu a recomendação do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, os Pasdaran. A notícia foi divulgada pelo veículo estatal iraniano Iran International, citando fontes confiáveis. O jornal israelense Haaretz também noticiou o mesmo fato. Mojtaba Khamenei, o novo Zé Turbante, nascido em 8 de setembro de 1969,
É o segundo filho de Zé Turbante que foi despachado para o colo do capeta. Ao longo dos anos, Mojtaba se consolidou como uma figura poderosa nos bastidores da política iraniana, com forte conexão com as facções conservadoras e com a Guarda Revolucionária. Ele nunca ocupou cargos públicos, nem teve um percurso formal de liderança religiosa, como os altos clérigos do regime terrorista. Mas a influência política dele e os laços com a Guarda Revolucionária o colocaram no centro das especulações sobre sucessão há vários anos. Segundo se informa, a escolha de Mojtaba teria sido acelerada em um cenário de guerra e de caos institucional, já que vários dos principais líderes, potenciais candidatos à sucessão, teriam morrido nos ataques recentes ou se encontram em posições estratégicas fragmentadas pelo conflito. O fato de um membro da família Khamenei assumir a sucessão representa um salto histórico no sistema político iraniano, que, apesar de teocrático e centralizado, não previa uma liderança hereditária semelhante às monarquias tradicionais, desde a Revolução de 1979. Essa nomeação, inclusive, pode acirrar tensões internas vivas, tanto entre os reformistas quanto entre os segmentos religiosos que veem a possibilidade de uma dinastia como sendo contrária aos princípios do sistema vigente. Israel ataca Beirute e Teherã após a embaixada dos Estados Unidos ser atingida. Os ataques em todo o Oriente Médio continuaram hoje, com os Estados Unidos e Israel alertando que a operação conjunta está longe de terminar. A embaixada norte-americana na Arábia Saudita, inclusive, foi atingida por drones suspeitos de serem iranianos durante a madrugada de hoje e, por causa desse ataque, anunciou o cancelamento de todos os atendimentos consulares. Israel, inclusive, avançou com tropas no Líbano e intensificou os bombardeios contra o Hezbollah em Beirute. O governo do Líbano proibiu as atividades militares do grupo terrorista Hezbollah. O Estado exige que o grupo, apoiado pelo Irã, entregue as armas e classifica as atividades do Hezbollah como ilegais depois do ataque a Israel. E mais uma coisinha. Você sabe que esses clérigos muçulmanos do Fazendão são todos de Araque, né? Esse aí, por exemplo, o líder supremo Ayatollah Romano, é especializado em corrupção, fraude eleitoral, só é amigo de ditaduras, patrocina e venera terroristas, adora participar de uma roubalheira. Até a próxima. Sendo informado de que israelenses e norte-americanos hackearam a TV estatal iraniana, as câmeras da rede de tráfego em Teherã, os celulares da população e até mesmo a comunicação militar. É a tal história, né? Se o Irã possuísse a tecnologia das urnas eletrônicas do Fazendão, nada disso teria acontecido. Hoje, 4 de março de 2026... No Planalto Central, a briga de bandidos continua e os esforços de proteção da bandidagem também não parecem ter fim. Na Gazeta do Povo, por exemplo, a notícia de que a CPMI do INSS reagiu à decisão do morbidamente obeso Glória de suspender a quebra de sigilos, aprovada pela comissão, e fala numa grave interferência do Sindicato do Crime Organizado. Nesse cabaré de cego, a situação é a seguinte: o terrivelmente crente do pé quente já havia aprovado a quebra do sigilo. A CPMI do INSS, em seguida, aprovou a quebra do sigilo. A petralhada, desesperada com o que pode ser revelado, reclamou, mas o atual presidente do Senado, Davi Narcolumbre, que está de mal com o desgoverno Petralha de ocupação, manteve a quebra do sigilo. Agora,
o morbidamente obeso Glória entra em campo, apelando para tecnicalidades e o legalês para suspender a quebra, no que deve criar uma encrenca até mesmo dentro do próprio sindicato do crime organizado, onde o terrivelmente crente do pé quente já havia deliberado de forma diferente. O negócio é comprar a Coca-Cola e a pipoca e esperar o que vai sair daí, né? Entretanto, o que se vê, como mostra a postagem do Space Liberdade, é um esforço sobre-humano da bandidagem de terno, gravata e toga para enterrar depressinha esse caso e proteger todos os criminosos envolvidos. É repelente. A quadrilha preguiçosa do desgoverno Petralha de Ocupação anuncia que pode enviar um projeto com urgência se o fim da escala 6x1 não avançar. A prioridade dos vagabundos é a redução da jornada, segundo o preguiçoso Luiz Marinho, que bate ponto e recebe salário lá no Ministério do Trabalho e Emprego para não fazer absolutamente nada de produtivo, junto com o parça dele aí, ó, o preguiçoso Mor, que aparece aí na foto. O produto interno bruto desacelerou em 2025, crescendo apenas 2,3% e fechando o ano em 12 trilhões e 700 bilhões de reais, segundo os dados carentes de credibilidade do IBGE. Limitado pelos juros altos, o crescimento do PIB, o menor em 5 anos, foi puxado pelo agro e pelo petróleo. Agora, o conflito no Oriente Médio amplia a incerteza para 2026, podendo afetar a queda da taxa Selic. A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou um empréstimo de 6 bilhões e 600 milhões de reais para socorrer o BRB, o Banco de Brasília. O texto, que agora deve ser sancionado pelo governador Inganês Rocha, que tem um olho no peixe e o outro no gato, autoriza a contratação do empréstimo a ser obtido pelo Fundo Garantidor de Créditos, a mesma instituição que vai enfrentar uma despesa de 51 bilhões e 800 milhões de reais em reembolsos a investidores lesados pelo bando Master e outras arapucas do mesmo grupo, todos liquidados pelo Banco Central. Como sempre, eu abro um parêntese nesse NetJornal para chamar a sua atenção para a premente necessidade de ajuda. Eu conto com você. O Covil dos 513 Picaretas aprovou a venda de remédios em supermercados. O projeto agora vai para a sanção do atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele. De acordo com o texto enviado pelos 81 inúteis e covardes, será permitida a instalação de farmácia ou drogaria na área de venda de supermercados, desde que em ambiente físico delimitado, segregado e exclusivo para a atividade farmacêutica. A Agência Nacional de Aviação Civil emitiu certificado de tipo para o modelo L410NG, uma aeronave fabricada pela empresa Aircraft Industries da República Tcheca, na categoria Commuter, de aeronaves de transporte com até 19 passageiros. Isso significa que o avião turbo-hélice poderá ser utilizado por empresas aéreas brasileiras no espaço aéreo do Fazendão. O modelo foi certificado no dia 10 de fevereiro. Fósseis inéditos de estranhos pelicossauros foram encontrados no estado do Piauí. A descoberta marca o primeiro registro desses animais no Fazendão e no antigo supercontinente Gondwana. Os registros têm 280 milhões de anos. Uma escavação revelou uma ocupação medieval, necrópole e fornos para cerâmica na França. Os achados incluem uma necrópole com 80 sepulturas, fornos domésticos e estruturas que evidenciam uma intensa produção de cerâmica entre os séculos 9 e 13. Com capacidade para 46 mil torcedores, o estádio mais insano do planeta está sendo erguido a 350 metros de altura, de acordo com um projeto trilionário.
megaprojeto é um complexo urbano de larga escala, ancorado em um estádio multifuncional suspenso, com o apoio financeiro de um fundo de investimento sediado na Arábia Saudita. O portal Conservatism and Elegance informa que a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, anunciou que o presidente Donald Trump vai receber pelo menos 12 chefes de Estado latino-americanos no sábado para uma reunião de cúpula hemisférica em Miami. Segundo Caroline Leavitt, o objetivo é promover liberdade, segurança e prosperidade na região, reprimindo os cartéis do narcoterrorismo, além da migração ilegal e em massa. Estarão presentes os presidentes da Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguai e Trinidade e Tobago, e talvez alguns outros. O fazendão, no entanto, não foi mencionado. A porta-voz da Casa Branca informou ainda que o governo esquerdoide da Espanha, depois de fazer pose de durão por cerca de 48 horas, acabou cedendo quando o presidente Donald Trump ameaçou cortar o comércio entre os dois países. Caroline Leavitt disse que os espanhóis ouviram a mensagem do presidente alta e claramente e concordaram em cooperar com as Forças Armadas norte-americanas. A revista Oeste informa que a Força Aérea de Israel voltou a bombardear hoje alvos do regime iraniano em Teherã. As forças de defesa israelenses iniciaram com isso a 11ª onda de ataques contra a capital desde o início do confronto, a segunda apenas nesta quarta-feira. Ao mesmo tempo, o CENTCOM, o Comando Central dos Estados Unidos, prossegue na incursão aérea sobre o território iraniano, avançando de forma constante na Operação Epic Fury, ou Fúria Devastadora. Em coletiva no Pentágono, o chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, General Dan Kane, declarou que a campanha reduziu drasticamente a capacidade iraniana de lançar mísseis balísticos e drones. Segundo ele, os disparos de mísseis balísticos iranianos caíram 86% desde o primeiro dia de combates, com retração adicional de 23% nas últimas 24 horas. Já os drones de ataque de via única diminuíram 73% em relação aos dias iniciais. A revista Oeste informa também que os Estados Unidos afirmam que vão atacar o Irã ainda mais profundamente, depois de interceptarem um míssil balístico iraniano rumo à Turquia hoje e afundarem um navio da Marinha iraniana em águas internacionais. As autoridades norte-americanas reiteraram que não haverá trégua nos ataques. Segundo elas, as ações devastaram o programa de mísseis balísticos do Irã e a sua frota naval. No Pentágono, o secretário de Defesa Pete Hegseth afirmou que aviões dos Estados Unidos e de Israel em breve terão o controle total do espaço aéreo iraniano, permitindo selecionar alvos e provocar morte e destruição o dia todo. As informações que estão chegando sobre o filho do Zé Turbante Ali Khamenei são contraditórias. Uns dizem que ele desviveu, outros dizem que ele está vivo. Eu vou mostrar a você o que está ocorrendo, mas antes eu trago uma declaração do presidente Donald Trump, dada na tarde de hoje e publicada no Space Liberdade, em que ele diz ser incrível o que está acontecendo. Todos que querem ser líderes do Irã acabam mortos. Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, está vivo, segundo os meios de comunicação do Irã. O filho do Zé Turbante, despachado para o colo do capeta no sábado, é visto há tempos pelos analistas como um potencial sucessor para o comando do regime. E de acordo com as informações desencontradas que chegam do Oriente Médio, ele já teria até sido escolhido para ocupar o cargo de Zé Turbante oficial que era do pai dele. Pois bem, Mojtaba está vivo ou não?
O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse ter instruído o exército a eliminar o próximo líder supremo do Irã e cada líder supremo que seja eleito depois de Mojtaba Hosseini Khamenei, que foi eleito como líder supremo na tarde de ontem e eliminado à noite. Outro informe também repete praticamente a mesma coisa, se concentrando no fato de que Mojtaba Khamenei, filho do Zé Turbante, desvivido e suposto sucessor, já teria sido eliminado nos ataques dos Estados Unidos ao Irã. No informe, o Iran Spectator diz que não interessa quem tome o poder. Qualquer islâmico que toque o trono iraniano será executado por um ataque aéreo norte-americano ou israelense. Ninguém está procurando por um líder jihadista para assumir, seja ele reformista ou linha dura, não interessa. A única forma que eles podem salvar a República Islâmica é removendo a parte islâmica. Fim de conversa. De qualquer forma, vivo ou desvivo, é bom saber quem é essa figura que pode ser ou não o novo Ayatollah. Segundo se informa, o Zé Turbante filho é 10 vezes mais perigoso do que o pai dele, pelos seguintes motivos. Mojtaba Khamenei é o guardião que jamais abandonou a sombra do pai. Ele comanda o escritório do pai. Ele é que faz as postagens na conta do pai. Ele é muito próximo dos líderes da Guarda Revolucionária Islâmica, a Força Quds e o Basij. É ele quem ordena a execução de manifestantes. Foi ele quem mandou cortar a internet contra o desejo do presidente Pezeshkian. Ele é a figura mais influente do Irã atualmente. Ele é o homem que Qasem Soleimani, o todo-poderoso chefe da Força Quds, da Guarda Revolucionária, eliminado lá em 2020 pelos Estados Unidos, costumava reverenciar, se abaixando respeitosamente. Em resumo, Mojtaba é o homem mais perigoso do Irã. Outro que foi dado como morto e parece ter ressuscitado é o ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad. Segundo as informações controvertidas que partem do Irã, Ahmadinejad também estaria vivo, mas ninguém tem certeza de coisa alguma. E uma postagem do Guerreiro Americano por Cristo diz que antes que você comece a ficar com dor de barriga por causa desse clérigo de Araque que aparece aí na foto ao lado, saiba do seguinte: o Zé Turbante Ali Khamenei tinha propriedades na Venezuela, Síria, Dubai, Reino Unido e outros países, inclusive a Espanha, onde ele possuía hotéis em Madrid, Marbella e Palma de Mallorca. Todos os bens eram usados regularmente pelos filhos dele. A fortuna do Zé Turbante Ali Khamenei, agora no mármore do inferno, é calculada em 200 bilhões de dólares. Algo mais ou menos parecido com o que Jeff Bezos, da Amazon, tem guardado no colchão. De onde se conclui que o islamismo, assim como o comunismo, é uma total e completa picaretagem. Agora, uma informação de cunho técnico-científico muito interessante sobre a operação militar contra os terroristas do governo iraniano. Todos os 7 mísseis balísticos que atingiram o complexo onde o Zé Turbante Ali Khamenei estava, atingiram o local no espaço de 30 segundos. Os mísseis foram lançados de caças a jato F-15 e subiram a 75 milhas no espaço, voando sobre a Síria e a Jordânia, completamente fora do alcance dos radares iranianos. Estes mísseis sobem ao espaço exterior por meio do percurso do voo, gastando cerca de 90% da trajetória deles fora da atmosfera terrestre e alcançando velocidades hipersônicas de mais de 5 vezes a velocidade do som no processo de reentrada.
os mísseis entram novamente na atmosfera terrestre, vindo quase na vertical para atingir o complexo. Esse tipo de lançamento de míssil foi testado no Alasca no ano passado e mostrou ser um ataque impossível de ser detectado e interrompido, capaz de virar o jogo. A indústria bélica dos Estados Unidos está operando sob ordens emergenciais, segundo o presidente Donald Trump. Ele afirmou que as empresas do setor de defesa estão produzindo armamentos sob ordens de emergência para atender à demanda provocada pela guerra contra o Irã. Os Estados Unidos e o Equador deram início a operações conjuntas contra o narcoterrorismo. O Comando Sul das Forças Armadas Norte-Americanas, o SOUTHCOM, informou sobre a ação militar em território equatoriano para combater o tráfico de drogas e os grupos terroristas. E mais uma coisinha. Eu comecei a sentir umas coisas esquisitas na minha cabeça e aí fui ver o valor da terapia, né? Mas aqui nos Estados Unidos, os médicos estão pela hora da morte. Eu achei mais vantagem em endoidar mesmo. Até a próxima. Com a Copa do Mundo marcada para este ano aqui na América do Norte e no meio de toda essa encrenca que nós estamos vivendo, é interessante notar que no caso do Grupo C, pela primeira vez, a fase de grupos do torneio já começa no mata-mata. Hoje, 5 de março de 2026, o sicário do vigarista Daniel Vorcaro morreu em Belo Horizonte ontem depois de ter sido preso em operação contra o Bando Master. Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, apelidado de sicário, um termo utilizado para assassinos de aluguel, era um dos presos na Operação Compliance Zero e, segundo se informa, atentou contra a própria vida. A Polícia Federal informou por meio de nota que prestou socorro imediato, iniciando os procedimentos de reanimação e acionando o serviço de atendimento móvel de urgência. O ocorrido foi comunicado ao gabinete do meliante togado, terrivelmente crente do pé quente, atual relator do caso do Bando Master, lá no Sindicato do Crime Organizado. A PF disse que vai entregar todos os registros em vídeo que demonstram a dinâmica do ocorrido, certamente para que a avassaladora crença popular de que o sicário tenha, na realidade, sido suicidado, seja apagada. Enquanto isso, vão surgindo informações que revelam que a bandidagem de terno, gravata e toga está ficando sem saber o que fazer para sair dessa encrenca. A revista Oeste informa que mensagens trocadas entre o vigarista Daniel Vorcaro e o satânico psicopata golpista lobista do Sindicato do Crime Organizado vieram à tona depois da prisão do dono do Bando Master na noite de 17 de novembro de 2025 em Guarulhos, São Paulo. Vorcaro tentou embarcar para Dubai com escala em Malta quando foi preso por policiais federais. No celular apreendido, a Polícia Federal localizou conversas entre Vorcaro e o psicopata, mas o conteúdo foi apagado ou enviado como mensagens de visualização única, impedindo a leitura posterior. Há registros de diálogos também no dia 1º de outubro de 2025, igualmente sem conteúdo acessível, pois as mensagens eram apagadas logo depois de serem lidas. As informações, por mais incrível que possa parecer, são da coluna da jornalista Balu Gaspar, do Diário Oficial da Criminalidade Petralha, o carioca O Globo. Segundo a investigação,
Vorcaro soube do inquérito ao acessar ilegalmente os sistemas da Polícia Federal e do Ministério Público, obtendo informações sigilosas das apurações. No dia em que Vorcaro anuncia ao satânico psicopata golpista lobista que fez uma correria para salvar, pergunta a ele se ele conseguiu bloquear. Além das mensagens, os investigadores identificaram ligações telefônicas entre ambos. Apesar disso, o satânico psicopata golpista lobista negou ter recebido tais comunicações, dizendo que a assessoria do indivíduo não recebeu essas mensagens referidas na matéria. Trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o sindicato do crime organizado. Parece que a gente quase consegue ouvir o Odorico Paraguaçu fazendo esse discurso, né? A defesa de Vorcaro, por sua vez, preferiu não comentar. A PF apurou que no mesmo dia das mensagens, Vorcaro já tinha ciência do inquérito sobre as fraudes na venda de carteiras de crédito do Bando Master ao BRB, que culminaria na prisão dele e na liquidação do banco. A Polícia Federal aponta que ex-dirigentes do Banco Central receberam dinheiro para ajudar Daniel Vorcaro. O ex-diretor Paulo Sérgio Neves de Souza e o ex-chefe de departamento Bellini Santana teriam sido consultores informais do banqueiro Picareta. O Banco Central apoia a investigação da Polícia Federal e afastou os servidores após os indícios de vantagens indevidas. A declaração de apoio foi feita depois que 2 servidores do BC foram afastados pelo meliante togado, terrivelmente crente do pé quente, por envolvimento com o vigarista Daniel Vorcaro, dono do liquidado Bando Master. A segunda turma do Sindicato do Crime Organizado, com o laxante Beisola e o amigo do amigo de meu pai, o Bobina, vai julgar a prisão do vigarista Daniel Vorcaro. O caso está ligado à Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal, que apura suspeitas de crimes financeiros, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. No despacho, o meliante togado terrivelmente crente do pé quente afirmou haver indícios de atuação do empresário vigarista em uma estrutura voltada à intimidação de adversários, além de risco de obstrução das investigações e de ameaça à segurança de possíveis vítimas. O relator da CPMI do INSS diz que a prisão de Daniel Vorcaro reforça a necessidade de quebra de sigilo. O deputado Alfredo Gaspar afirmou que a nova prisão de Daniel Vorcaro confirma os alertas feitos por ele no colegiado e reforça a necessidade de aprofundar as investigações no âmbito da comissão. Pelo sim, pelo não, o cenário mostra de maneira absolutamente transparente que nesses diálogos cabulosos de protetor com protegido, havia pelo menos 129 milhões de razões para que os dois mantivessem um contato estreito. Seja como for, a bandidagem se protege do jeito que for possível. Na Gazeta do Povo, a notícia de que uma tal Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, veja só que nome pomposo, hein? Negou um pedido do governo dos Estados Unidos para que o satânico psicopata golpista fosse intimado para se defender em uma ação aqui nos Estados Unidos. O processo em questão foi movido pela plataforma Rumble e pela Trump Media. A carta rogatória começou a tramitar em agosto de 2025 e foi colocada em sigilo pelo STJ. Durante a sessão, os ministros apenas anunciaram o julgamento. A ação na justiça norte-americana acusa o psicopata de censura ao determinar a remoção de conteúdos publicados no Rumble. Com isso, a empresa pede que todas as determinações do doente mental sejam desconsideradas no território dos Estados Unidos. A Gazeta do Povo explica que uma carta rogatória depende não apenas da questão jurídica, mas de acordos de cooperação entre os países. Com isso,
há a possibilidade de negativas, ao contrário da carta precatória, que ocorre entre diferentes tribunais de um mesmo país. Com a negativa, o processo caminha para o arquivamento, embora haja possibilidade de recurso por parte do governo norte-americano. O portal Space Liberdade informou que o juiz a cargo do processo de Felipe Martins, ex-assessor internacional do presidente Jair Bolsonaro, determinou que o governo norte-americano dê transparência aos documentos que envolvem Felipe Martins e revele os nomes dos responsáveis pela inserção falsa do nome dele nos registros da imigração. Aqui nos Estados Unidos, a advogada Anna Schaffert publicou na tarde de hoje uma nota informando que a defesa de Felipe Martins, ex-assessor internacional do presidente Jair Bolsonaro, teve uma audiência extremamente importante no Tribunal Federal do Distrito Médio da Flórida, presidida pelo juiz federal Gregory A. Presnell, nos autos da ação movida por Felipe Garcia Martins Pereira contra o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e a Customs and Border Protection. Alguns dos principais fatos ocorridos na sessão foram os seguintes. O tribunal não acolheu o pedido do governo norte-americano para julgamento sumário e encerramento imediato do processo, adiando qualquer decisão definitiva sobre o mérito. O juiz determinou que o governo dos Estados Unidos apresente as versões integrais, sem tarjas, dos documentos que foram entregues anteriormente com trechos ocultados, para que sejam examinados diretamente pelo tribunal em procedimento reservado. Durante a audiência ficou reconhecido que o registro de entrada atribuído a Felipe Martins nos sistemas migratórios não deveria estar ali, conforme expressamente consta na ata da sessão. Essa admissão motivou o tribunal a determinar o aprofundamento da investigação sobre a origem e a autenticidade dessa informação. O juiz reconheceu oralmente a extrema gravidade do caso e afirmou que Felipe Martins tem o direito legítimo de conhecer integralmente as informações relacionadas ao registro migratório que lhe causou graves prejuízos, reforçando ser imprescindível a transparência e o acesso pleno aos documentos e às comunicações internas. Segundo a advogada Anna Schaffert, essas determinações judiciais representam um avanço substancial no processo, pois garantem ao tribunal acesso direto e irrestrito aos documentos completos e às comunicações internas da administração pública norte-americana, etapas indispensáveis para o esclarecimento cabal da origem do registro migratório irregular. Ela reiterou ainda que a defesa de Felipe Garcia Martins Pereira continuará atuando com o máximo rigor técnico e transparência, plenamente confiante no regular andamento do devido processo legal nos Estados Unidos e na efetiva reparação dos danos sofridos. A Gazeta do Povo informa que o Banco Central, sob a direção do petralha Gabriel Galípolo, registrou um prejuízo de 120 bilhões de reais em 2025. O prejuízo contrasta com o lucro de 270 bilhões e 940 milhões de reais obtido em 2024, sob a gestão de Roberto Campos Neto, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Os brasileiros estão fazendo fila em Ciudad del Este para conseguir residência no Paraguai. Primeiro foram as empresas, agora são as pessoas físicas. A fronteira entre Brasil e Paraguai vive uma nova onda migratória. Mais de 17 mil brasileiros obtiveram residência no país vizinho apenas em 2025, um número recorde que consolida o Paraguai como o principal destino regional para quem busca menos burocracia e custos operacionais mais baixos. Operários da construção civil que realizavam escavações para instalar um reservatório de água
durante a restauração do Parque Queen's Gardens, em Hull, no norte da Inglaterra, encontraram um canhão de ferro fundido de 2,60 metros, pesando mais de 1.000 quilos. A arma foi possivelmente produzida entre os séculos 17 e 18. No Space Liberdade, a informação de que o presidente Donald Trump afirmou que precisa se envolver pessoalmente na escolha do próximo líder do Irã. Enquanto isso, a Gazeta do Povo informa que o Senado dos Estados Unidos rejeitou uma resolução que limitaria os poderes de Donald Trump na guerra contra o Irã. Um apagão deixou grande parte de Cuba sem energia elétrica ontem, incluindo a capital Havana, depois de mais uma falha inesperada na maior usina termoelétrica do país, localizada no leste de Matanzas, segundo informou a estatal de energia elétrica. De acordo com a União Elétrica de Cuba, a interrupção ocorreu devido a uma falha nas subestações. O Equador declarou o embaixador de Cuba persona non grata e expulsou diplomatas. O governo Noboa deu prazo de 48 horas para os funcionários da embaixada cubana deixarem o país, mas não explicou o motivo da decisão. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores de Cuba afirmou repudiar nos termos mais enérgicos a decisão arbitrária e injustificada do governo do Equador e que nenhum argumento foi apresentado pelo governo equatoriano para a decisão. O Senado paraguaio aprovou a presença de militares dos Estados Unidos no país. O acordo prevê privilégios e imunidade diplomática a integrantes das Forças Armadas e do Departamento de Defesa norte-americano. E mais uma coisinha. Eu estava conversando com um amigo meu que me disse que não come língua de boi porque isso saiu da boca de um animal, o que até fez um certo sentido. Mas logo em seguida ele me disse que prefere comer um ovo frito. Aí não deu para entender. Até a próxima. Impressionado com a falta de sorte dos outros, né? O Zé Turbante, Ali Khamenei, teve o CPF cancelado no sábado passado e estava lá no mármore do inferno se divertindo com as 72 virgens dele quando, do nada, a mulher dele, que também chutou o balde logo depois dele, apareceu por lá para acabar com a festa. É a tal história. O sujeito não tem sossego nem quando desvive, né? Hoje, 6 de março de 2020. Na Gazeta Brasil, a informação de que o estado de saúde de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário, segue gravíssimo, de acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Ele permanece internado no Centro de Terapia Intensiva do Hospital João 23, em Belo Horizonte, após ter sido socorrido dentro da Superintendência da Polícia Federal, onde estava preso. Uma frase resume os recentes acontecimentos no Fazendão. Só mesmo no Brasil, o sicário se mata com medo de ser morto. Pois é, se você ainda não sabia, fique sabendo que ressuscitaram o sicário, porque, no fim das contas, foi revelado que o sicário nunca esteve morto. O hospital em Belo Horizonte sequer iniciou o protocolo para declarar a morte encefálica dele. E aí a pergunta que não quer calar é: a quem na Polícia Federal interessava declarar a morte de uma testemunha tão rapidamente? E nesse festival de maluquices agora surge o popular Lindinho Farinha, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foram aqueles que criaram o esquema do Bando Master. Bom, pelo visto,
Lindinho Farinha, acostumado a falar besteira, mudou de fornecedor e recebeu um produto contaminado ou vencido, porque dessa vez o Paulo Freireanismo dele brotou com força, entrando pelo nariz e desmantelando o que ainda havia de cérebro, né? Ainda no caso Master, o meliante togado terrivelmente crente do pé quente mandou a Polícia Federal transferir o vigarista Daniel Vorcaro para a Penitenciária Federal de Brasília, atendendo a um pedido da Polícia Federal e entendendo que há condições que justifiquem a condução de Vorcaro a um estabelecimento que garanta maior segurança a ele e à própria investigação. Segundo o Space Liberdade, o terrivelmente crente do pé quente também disse que o inquérito do bando Master seguirá as provas, mesmo que elas levem a integrantes do Sindicato do Crime Organizado. Por falar nisso, os dados da Polícia Federal mostram que Daniel Vorcaro mantinha contato com o satânico psicopata golpista lobista desde 2023. A PF também encontrou mensagens de Daniel Vorcaro com Ciro Nogueira, que era chamado pelo banqueiro vigarista de grande amigo de vida. As informações obtidas pela Polícia Federal levaram os investigadores a verificar se há indícios de crimes envolvendo o Sacripanta e o presidente nacional do PP. A revista Oeste traz uma notícia sobre o relacionamento do banqueiro vigarista Daniel Vorcaro com o, ao que tudo indica, empregado dele, o satânico psicopata golpista lobista. A notícia revela com clareza o sistema de 2 pesos, 2 medidas, utilizado de maneira explícita pelo psicopata no Sindicato do Crime Organizado, que opera nas dependências do antigo STF, lá na Praça dos Três Podres Poderes. A matéria da revista Oeste informa que o indivíduo utilizou, no julgamento de Débora Rodrigues dos Santos, uma suposta exclusão de mensagens de celular como fundamento para condenar Débora por ela ter pintado uma estátua com batom durante os atos do 8 de janeiro. Entretanto, as informações apuradas pela Polícia Federal mostram que o próprio meliante togado, indiretamente vinculado a Daniel Vorcaro pela singela quantia de 129 milhões de reais, recorreu a mensagens de visualização única, que desaparecem automaticamente ao serem lidas, quando ele se comunicou com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que tinha ordem de prisão iminente. Ao votar contra Débora, o psicopata afirmou que a conduta atribuída a ela indicaria uma tentativa deliberada de ocultar provas. Segundo ele, o fato de não haver conversas no período investigado seria demonstração de desprezo para com o poder judiciário e a ordem pública. Traduzindo em bom português, exatamente a postura adotada pelo psicopata golpista lobista nas comunicações com o que, ao que tudo indica, patrão dele, né? A venérea Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento de uma investigação sobre o desvio de joias por parte de Jair Bolsonaro. As joias em questão foram entregues ao verdadeiro presidente de todos os brasileiros como presente pelos mandatários da Arábia Saudita. Para a PGR, porém, as regras existentes não deixam claro se os presentes recebidos durante o mandato são do ocupante do cargo ou do Estado, motivo pelo qual não se poderia falar em crime cometido por Bolsonaro. A primeira turminha do Sindicato do Crime Organizado, que de acordo com as CNTP, as condições normais de temperatura e pressão, deveria estar toda na cadeia, aguardando execução por injeção letal, formou maioria para manter o presidente Jair Bolsonaro na papudinha. Na segunda-feira, o relator dessa presepada, o satânico psicopata golpista lobista, havia negado um pedido da defesa do presidente para ele cumprir a pena em casa. Uma investigação da Polícia Federal revelou acesso ilegal a dados sensíveis de integrantes do Sindicato do Crime Organizado.
A operação Data Leaks mira em uma organização criminosa especializada na obtenção e comercialização de dados extraídos de bases governamentais e privadas de 3 meliantes togados: o terrivelmente crente do pé quente, o morbidamente obeso Glória e o satânico psicopata golpista lobista. A CPI do crime organizado acionou o Sindicato do Crime Organizado, que opera nas dependências do antigo STF, lá na Praça dos Três Poderes, para manter a quebra de sigilo da Maridit, a empresa que tem como sócio o amigo do amigo de meu pai, o popular Bobina. Na semana passada, o meliante togado, conhecido popularmente como Laxante Beisola, havia suspendido a medida, apresentando a justificativa esfarrapada de que a comissão ultrapassou limites e não apresentou uma ligação concreta com investigações sobre facções criminosas. Tudo, claro, para aliviar a barra do coleguinha de toga. Como sempre, eu abro um parêntese neste NetJornal para chamar a sua atenção para a premente necessidade de ajuda. No fazendão da preguiça institucionalizada, o Covil de 81 inúteis e covardes aprovou a ampliação da licença paternidade para 20 dias. O projeto agora será encaminhado para a sanção do quadrilheiro preguiçoso Mor, que vaga ébrio pelos corredores do Planalto. Circula com insistência nas mídias sociais a informação de que a Agência Central de Inteligência Norte-Americana, a CIA, traduziu secretamente, em 1951, um artigo soviético que explicava que os parasitas e o câncer se comportam de maneira bioquímica quase idêntica. Os mesmos medicamentos antivermes, como o Miracil D e os análogos de guanina, matavam tanto a esquistossomose quanto os tumores em laboratório. Os norte-americanos sabiam. Eles leram o artigo, classificaram o artigo como confidencial e o mantiveram trancado dentro de um cofre durante 60 anos. Isso explica o motivo de os antiparasitários funcionarem tão bem na cura do câncer como se tem visto nos últimos tempos. Na Gazeta do Povo, a notícia de que a Rússia está ajudando o Irã a localizar alvos dos Estados Unidos durante a guerra, incluindo navios de guerra e aviões, segundo 3 fontes anônimas familiarizadas com os serviços de inteligência russos. O relato foi passado ao jornal The Washington Post. A França autorizou os Estados Unidos a usarem bases francesas no conflito do Oriente Médio, segundo uma emissora. O país tem criticado o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, mas reposicionou os meios militares ao enviar o porta-aviões nuclear francês para o Mediterrâneo. A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni disse que a Itália quer enviar uma defesa aérea ao Golfo após os ataques do Irã. Giorgia Meloni afirmou que a ação é necessária, sobretudo porque dezenas de milhares de italianos vivem naquela região e cerca de 2.000 militares italianos estão mobilizados ali. O corrupto catatal ucraniano Volodymyr Zelensky diz que a Ucrânia vai ajudar os Estados Unidos a repelir drones do Irã. O presidente ucraniano afirmou que a Ucrânia fornecerá os meios necessários para garantir a segurança no local do conflito. Jatos do Irã foram abatidos minutos antes de um ataque à base norte-americana no Catar. O sistema de defesa do Catar identificou que aviões iranianos carregavam bombas e munições guiadas e agiu para impedir a ofensiva. O Azerbaijão fechou o espaço aéreo do país durante 12 horas após acusar o Irã de um ataque. Mísseis e drones caíram no território do aeroporto no enclave azeri de Nakhchivan. O país disse que 2 pessoas ficaram feridas. As Forças Armadas do Irã negam que tenham atacado. Os curdos do Iraque estão negando um plano para enviar forças para o Irã. A CIA, por outro lado, está trabalhando para armar as forças curdas iranianas com o objetivo de fomentar um levante popular no Irã.
O Irã está dizendo que o Estreito de Hormuz está fechado para os Estados Unidos, Israel e Europa. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que, se embarcações desses países e de apoiadores dos adversários estiverem na região, certamente serão atingidas. Donald Trump diz que precisa estar envolvido na escolha do novo líder do Irã. Durante a entrevista, o presidente dos Estados Unidos também descartou a possibilidade de Mojtaba Khamenei, o filho do Zé Turbante Ali Khamenei, suceder o pai, dizendo que ele não tem peso, ele é um calça branca. Na Gazeta do Povo, a informação de que Donald Trump descartou qualquer negociação com o Irã e diz que só aceitará uma rendição incondicional. A revista Oeste informa que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberá amanhã em Doral, aqui na Flórida, líderes latino-americanos alinhados à política externa de Washington. O evento, chamado de Cúpula Escudo das Américas, foi confirmado pela Casa Branca. Em nota, o governo norte-americano afirmou que pretende reunir os aliados mais fortes do hemisfério para discutir liberdade, segurança e prosperidade na região. Como o CL News informou ontem, o atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele, não foi convidado. Estados Unidos e Venezuela concordaram em restabelecer relações diplomáticas. O restabelecimento das relações norte-americanas com a ditadura interina venezuelana busca avançar no processo de estabilidade, economia e reconciliação política no país. Neste dia 6 de março, em 1855, Manuel da Mota Coqueiro, um rico fazendeiro da região norte fluminense, entrava para a história como o último condenado à morte que teve a pena executada no Império Brasileiro. Em 1869, o físico e químico russo Dmitry Mendeleev apresentava a primeira tabela periódica à Sociedade Russa de Química. Em 1899, a Bayer, uma empresa química e farmacêutica alemã, registrava a aspirina como propriedade industrial. Em 1927, ocorria o lançamento do filme alemão de ficção científica Metrópolis, realizado pelo cineasta austríaco Fritz Lang. Em 1957, Gana se tornava o primeiro país subsaariano a ganhar independência dos britânicos. Em 1980, a escritora belga Marguerite Yourcenar se tornava a primeira mulher eleita para a Academia Francesa. Em 1994, um referendo na Moldávia resultava no eleitorado votando contra a possibilidade de reunificação com a Romênia. E em 2018, pela primeira vez, a revista Forbes nomeava a pessoa mais rica do mundo. Nesse caso, Jeff Bezos, criador da Amazon, com patrimônio líquido de 112 bilhões de dólares. Semana praticamente encerrada e esta edição do CL News está terminando, mas eu aproveito para agradecer mais uma vez a você dessa grande família patriota que tem me prestigiado ao longo desses anos, além de convidar você a se inscrever no YouTube e a acompanhar o Jornal dos Jornais, que é transmitido ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode ter acesso a tudo pelo meu website, que é ainda mais seguro. O link é esse aí, ó, clnewsoficial.com. Acesse e guarde nos favoritos do seu navegador. E mais uma coisinha. Esse fim de festa lamentável da quadrilha Petralha está impressionante. A criminalidade oficial nos três podres poderes parece estar mais perdida do que surdo em bingo, filho de quenga em Dia dos Pais, barata em baile de galinha, cachorro que caiu do caminhão de mudança ou cego em sala de cinema. Até quando vai isso? Até a semana que vem. Só já pensando na jurisprudência da turma, eu gostaria de fazer uns comentários a respeito disso.
porque nós estamos fixando para um único filho a pensão de 25%. Pois não. É a maior pensão que já foi fixada desde que se tem notícia de pensão fixada em termos de percentuais. O filho tem espectro autista. Mas eu vou chegar lá. Só toquei nisso para dizer que não é uma pensão baixa. Porque, às vezes, as pessoas têm a ideia de que mais é melhor. E pensão alimentícia é como tributo. Você vai subindo o tributo, você vai gerando benefício, mas ele chega a um ponto que, se você subir, você começa a trazer prejuízo. Que é justamente quando a criança deixa de ser filho e passa a ser um transtorno, inviabilizando a vida do pai. Por quê? Porque o pai não é aposentado e esse rendimento, que se chama de rendimento bruto, excetuado os descontos necessários, não é exatamente isso. Desse rendimento bruto, excetuados os descontos necessários, ele tem que tirar a alimentação dele, porque ele não pode deixar de comer, ele tem que tirar a vestimenta, porque ele não pode deixar de vestir, ele tem que tirar a moradia, porque ele não pode morar na rua, ele tem que tirar a gasolina, ele tem que tirar uma série de coisas absolutamente inadiáveis, porque se ele não fizer isso, ele morre e a criança não recebe nada. Então, o que sobra para ele, desses 100%, excluído o desconto necessário, é muito pouquinho. E ainda leva 25%, é uma facada considerável. Ah, mas 25% é pouco, paciência. Né? Talvez se a moça tivesse casado com Antônio Hermílio de Moraes, não teria tido esse tipo de problema. Se o dinheiro não dá, a criança precisa se adaptar às condições socioeconômicas do pai. Agora, voltando a falar sobre o transtorno do aspecto autista, a gente sabe que hoje há uma epidemia, entre aspas, de diagnóstico de transtorno do aspecto autista, porque isso virou uma mina de enriquecimento para um determinado grupo de médicos, clínicas, etc. Então, a reflexão que vale a pena é que uma mãe consiga entender que ela pode estar sendo manipulada. Se um médico chega e diz que meu filho tem transtorno do aspecto autista, como mãe eu vou fazer o quê? Eu vou negar? Não, eu entro em pânico. E a partir daí eu passo a ser vítima dessas pessoas. Não estou dizendo que este é o caso, mas esses casos têm ocorrido de forma assustadora. Então, qual é a questão? Qual é o ponto que eu quero chegar? O que se vai fazer com o dinheiro do tenente-coronel? Nós vamos dar para a criança ou dar para o médico? Para as clínicas. Então, a mãe precisa... Isso é uma coisa que eu peço, converse com a mãe para saber se é justo tirar do filho dela para dar para os aproveitadores que fazem esse tipo de diagnóstico, se for o caso. Se não seria melhor fazer um bom uso desse dinheiro em favor da criança, mas com benefício real. Porque o diagnóstico de transtorno do aspecto autista é um poço sem fundo. Ela vai ficar dando dinheiro para essas pessoas enquanto esse menino tiver condições, ele vai ficar transferindo renda, uma renda que era dele. Isso me parte o coração. Uma renda que poderia ser usada por ele, em favor dele, vai ser transferida por essas clínicas de forma indevida, porque não há melhora e eles nunca vão dizer que está curado e manter essa vaca leiteira por um bocado de tempo.